Bom, pessoal, vamos agora falar sobre potencial elétrico. O que vem a ser essa grandeza? O que a grandeza potencial elétrico ela trata, ela mede, né? Imagine o seguinte, imagine que eu tenha uma carga geradora de campo elétrico positiva, num ponto qualquer do espaço, tá? E eu coloco dentro do campo elétrico gerado por essa carga 3 cargas de prova, tá? Também positiva. Carga Q1, uma carga Q2 e uma carga Q3. Sendo que a carga Q1 tem uma carga de 2 microcoulomb, Q2 tem uma carga de 5 microcoulomb e Q3 tem uma carga de 11 microcoulomb. Ok? Todas elas a mesma distância da carga geradora, tá? Vamos supor que essa distância aqui seja 0,2 metros, que essa distância aqui seja 0,2 metros, ou seja, elas estão equidistantes da carga geradora, ok? O que foi observado? Foi observado que essa carga Q1, ao ser colocada nessa posição, absorveu do campo elétrico uma energia potencial elétrica de 30 joules, por exemplo. A carga Q2, colocada aqui à mesma distância, mas com uma carga de 5 microcoulomb, ao ser colocada aqui, ela absorveu do campo elétrico, adquiriu do campo elétrico, uma energia potencial elétrica de 75 joules. E a carga Q3, ela absorveu desse campo elétrico uma energia potencial elétrica de 165 joules, ok? Então, ó, essa carga absorveu 30 joules, essa carga absorveu 75 e essa carga absorveu 165 joules, né? Eu já falei com vocês em outras oportunidades que todo pesquisador sabe que existe uma certa regularidade no comportamento da natureza e que eles procuram essa regularidade, né? E aí, observe o seguinte, o que eles perceberam aqui, por exemplo? O que eles perceberam aqui? Que 2 microcoulomb recebe 30 joules de energia. Significa que cada 1 microcoulomb de carga, ela absorve do campo elétrico 15 joules. Aqui, apesar dessa carga estar recebendo 75 joules no total, foi observado que aqui também 1 microcoulomb também estava recebendo os mesmos 15 joules lá em cima. E aqui embaixo aconteceu a mesma coisa. Apesar de 11 microcoulomb estar recebendo 165 joules, cada microcoulomb, ou seja, cada unidade de carga ou de microcarga, estaria recebendo os mesmos 15 joules de energia. Então, foi observado esse parâmetro, tá vendo? Foi observado esse parâmetro. E os físicos, então, resolveram nomear esse comportamento, esse parâmetro de comportamento, né? Eles observaram que, independente da quantidade total de carga colocada dentro do campo elétrico, foi observado que
cada unidade de carga estava absorvendo a mesma quantidade de energia, ou seja, a quantidade de energia potencial elétrica que cada unidade de carga estava absorvendo era um valor constante quando se trata de posições equidistantes, né? E como chamar essa constante? Bom, a 0,2 metros, essa carga está absorvendo aqui, essa carga está absorvendo 30 joules. Vamos imaginar que eu tenha uma outra carga igualzinha àquela ali, a Q1, tá? Colocada aqui, 2 microcoulomb, também positiva, mas colocada a 0,4 metros de distância, ou seja, o dobro dessa. O que nós sabemos? Nós sabemos que a energia potencial elétrica ela é inversamente proporcional à distância, né? Então, se eu dobro a distância, ou seja, se eu aumento a distância 2 vezes, o que acontece com a energia potencial? É inversamente proporcional, ela diminui 2 vezes. Então, se aqui eram 30, aqui vão ser 15 joules. Ou seja, cada 1 microcoulomb estaria recebendo aqui 7,5 joules de energia. E se eu fizer isso para Q3 e Q2, colocada a 0,4, esse parâmetro vai se manter. Ou seja, esse parâmetro aqui, essa relação aqui, essa razão de energia por unidade de carga, é uma razão que depende da posição da carga, depende em que lugar que ela está dentro do campo elétrico. Como é algo que depende da posição, bom, então potencial, porque potencial vem de posição. Pois essa razão, então, essa razão aqui é uma grandeza que depende da posição da carga dentro do campo elétrico. Então, nomearam potencial elétrico como sendo a quantidade de energia que cada unidade de carga absorve do campo elétrico. Representaram essa variável pela letra V. Ou seja, matematicamente, né, o potencial elétrico mede quanto de energia potencial elétrica cada unidade de carga absorve do campo elétrico, tá? A unidade seria joules por coulomb. Por quê? Porque energia é dada em joules e carga é dada em coulomb. Eu errei ali, eu coloquei carga, mas é coulomb. Deixa eu voltar aqui para apagar. É coulomb, desculpem. Aqui é coulomb. Seria joules por coulomb. Só que o Sistema Internacional de Unidades, para poder homenagear um grande cientista, adotou como unidade o volts. Tá? Ou seja, o potencial, ele é dado em volts. Esse volts que eu estou falando com vocês é o mesmo volts que você ouve lá da energia elétrica, 110 volts, 220 volts e assim por diante. Esse volts aqui, ou melhor, o volts que você ouve lá, né, na rede elétrica é o potencial elétrico. Ele, na verdade, está te informando quanto de energia cada coulomb de carga está transportando até chegar naquela tomada ou naquele aparelho. E aí, então, é importante salientar, deixa eu dar uma separada aqui, só para poder não ficar misturado. Olha, gente, isso é muito importante. Aplicação disso aqui que eu expliquei para vocês no nosso dia a dia. O que significa você ter 110 volts? O que significa isso? O que significa ter
110 volts. Significa que cada unidade de carga que chega lá na sua casa está transportando 110 joules de energia. O que significa 220 volts? Significa que cada unidade de carga está transportando, cada coulomb de carga está transportando 220 joules de energia, tá? E aí, você consegue agora explicar por que um equipamento de 110 volts ligado na tomada do 220, ele queima, ele estraga. Por que ele estraga? Porque ele foi feito para transformar 110 joules de energia, uma parte dela, né? Porque nenhuma máquina tem eficiência de 100%. A gente ouviu isso na segunda lei da termodinâmica, mas ela vale para qualquer máquina, né? Nenhuma máquina consegue ter uma eficiência de 100%, mas teoricamente, o equipamento que foi fabricado para funcionar em 110 volts é porque ele pega o 100, ou pelo menos parte dele, né? Pega parte dos 110 joules de energia e converte naquela energia útil, efetiva do equipamento. Por exemplo, um liquidificador pega 110 joules de energia da rede elétrica e transforma aí a maior parte dele em energia cinética, né? Porque você tem giro do motor. Aí você pega esse liquidificador e liga ele em 220. O que acontece? Ele está recebendo o dobro de energia. O que ele vai fazer? Ele vai pegar toda essa energia excedente e vai ter que consumir ela. De que jeito? Transformando boa parte, a maior parte dessa energia excedente em energia térmica. Então, todo o circuito do liquidificador vai começar a aquecer. O circuito elétrico é feito de metal, fio. Se o fio aquece, está na fase sólida, se ele aquece, o que acontece? Entra na fase líquida, ele derrete, né? Por isso que a gente fala que ele queima, porque você desfaz você derrete a fiação ou a própria plaquinha que tiver lá, derrete aquilo ali, né? E o equipamento para de funcionar.